Boa tarde, senhores. Declaro aberta a presente sessão da nossa comissão, na verdade, a Comissão de Saúde. Vamos tratar hoje, no vice-presidente Vitor, sobre o projeto de lei de autoria do vereador Tavinho a respeito da criação da creche para maiores de 60 anos, conforme específica e das outras providências. Esse projeto aqui, senhores, vocês estão nos assistindo, até para a gente discutir isso aqui na nossa comissão, né, vereador Vitor, sobre essa creche. Estávamos aqui conversando antes de iniciar aqui a nossa comissão, nossa sessão aqui, a respeito de fazer uma parceria público-privada com empresas já existentes no município, com convênios, enfim. Eu vou ler só pequenos trechos do projeto de lei do vereador Tavinho, do artigo 1º. Fica instituído no município de Palhoça a creche do idoso na faixa etária acima de 60 anos. Artigo 2. A creche do idoso funcionará das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Os idosos receberão assistência multidisciplinar em período integral, além de plantão de serviço social exclusivo, bem como assistência médica e suporte social a quem tem mais de 60 anos. Artigo 4. Quando houver necessidade, os idosos receberão cesta básica de alimentos e assistência na obtenção de documentos. Artigo 5º. A Prefeitura oferecerá transporte da residência até a creche, caso nenhum familiar tenha condições de levar o idoso. Artigo 6º. A Prefeitura regulamentará esta lei por ato próprio, o que for necessário. Artigo 7 e último. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Me chama a atenção aqui 2 pontos sobre a equipe que vai ter que se movimentar, se mobilizar para que a creche entre em funcionamento. Eu creio que tem muita coisa para ser feita. É um projeto legal, mas tem muitas casas de repouso que estão passando necessidade, estão em situação de precariedade, e o município pode auxiliar todas essas casas de idosos. Então, até vou passar a palavra para o vice-presidente, que até veio parecer contrário, e nós rejeitamos esse parecer, com um voto contrário de 15. Na verdade, foram todos contrários. Teve 5 vereadores que votaram favoráveis, portanto, eles se manifestaram dizendo que eram contrários também para dar continuidade ao projeto. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo, vereador Vitor da Saúde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara e redes sociais. Sem dúvida, um projeto de lei com um tema bastante relevante que traz, né, uma discussão muito grande, principalmente quanto ao cuidado da melhor idade, né? Então, como o próprio presidente falou ali, inúmeros lares de idosos aí, até mesmo grupos de idosos que antigamente eram tão comuns, né, nas cidades, né, acho que acabaram sendo desestimulados ali por falta de incentivo financeiro, que talvez possam começar, né, com um projeto desse a ser fomentados novamente e construir parcerias com os entes públicos para que tenham continuidade e que volte realmente aquele centro de convivência de idosos que a gente via lá no passado ganhem força novamente e consigam se estruturar melhor para atender toda a melhor idade aqui da nossa cidade. Eu vou fazer a leitura do nosso parecer aqui da comissão quanto ao referido projeto de lei. Comissão de Saúde e Assistência Social segue parecer. Trata-se do projeto de lei número 047 de 2025, que dispõe sobre a criação de creche para maiores de 60 anos, conforme especifica, e dá outras providências. Após análise dos autos do processo, vislumbra-se que a matéria recebeu parecer jurídico contrário da assessoria jurídica desta Casa. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que opinou desfavoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição. Ocorre que o parecer da comissão, acima mencionado, foi derrubado em plenário
por este ser o órgão soberano da Casa Legislativa. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores de Palhoça. Verificamos, deste modo, que o projeto em questão vem atender a necessidades sociais do município, uma vez que a administração pública municipal tem o dever de observar o bem-estar dos munícipes e a justiça social, quando primado constitucional. Ante o exposto, no que se compete analisar, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 0047/2025. É o nosso parecer. Dessa forma, opino também favoravelmente, presidente. Apesar de ter pareceres contrários das outras comissões, quanto ao que tange a Comissão de Saúde e Assistência Social, meu voto é favorável. A importância desse projeto, sem dúvida nenhuma, vai auxiliar muito, conforme nosso vice-presidente Vitor já falou, que isso vai agregar e vai auxiliar muito aqui os idosos aqui no nosso município de Palhoça. Até é uma forma de estender até o horário que eu vejo aqui, que é o artigo 2º, por exemplo, que a creche do idoso funcionará das 8 às 17 horas. Ela pode até estender um pouco mais, né, às 18 ou às 19, ou colocar 2 turnos, né, igual já que é uma creche, e colocar assim, então, né, 2 turnos. Um das 8 ao meio-dia, outro das 14 às 18, por exemplo. Então eu teria uma pequena mudança nesse projeto para colocar aqui para poder atender um pouco mais do idoso, né? Tanto no período da manhã como no período da tarde, talvez estender um pouco para as 19, até das 8 às 20, para colocar 2 turnos. Seria muito importante também, né, vereador Vitor? Tendo em vista que o município, o estado e o Brasil, ele está crescendo um número de idosos. Então isso é um número muito alto. Isso tem que levar em consideração que a cada ano que passa, famílias estão optando para ter um pet, um filho, 2 no máximo. E isso, ao longo do tempo, nós vamos ter uma população idosa. Se não tiver uma atenção para esses idosos, o número também de depressão, suicídio, isso vai crescer muito no nosso município, a nível Brasil, e isso nós temos que levar isso desde já. Isso é um dado alarmante e preocupante que tem que ser colocado já em prática, esse tipo de eventos, como a creche, né? É isso, vereador. É isso, presidente. Como o senhor mesmo mencionou, a nossa pirâmide etária está se invertendo aí, né? Temos cada vez mais pessoas, mais habitantes ocupando a faixa dos 50 a mais aí, e essa pirâmide tende a se inverter ao longo do tempo, e a gente precisa sim tomar ações e criar políticas públicas voltadas para a área da terceira idade. Outra questão, acredito que a gente pode falar também com o propositor do projeto, para a gente tentar deixar uma maneira mais aberta, né, para que o poder público possa ir criando de acordo, né, e estabelecendo os critérios de adesão, de coisa, até para que a gente comece com um projeto piloto e vá crescendo ele à medida que ele vai dando certo e vá replicando ele em vários polos aqui da nossa cidade. Muito importante, vereador Vitor. Creio que, acho que conversando com o autor do projeto também, levando para o executivo, creio que alguns ajustes aqui no projeto pode ser feito, uma emenda no projeto, mesmo ele sendo assim aprovado, levado lá para o prefeito sancionar, ou vetar, ou colocar alguma emenda no projeto. Isso leva em consideração a nossa discussão aqui nesta tarde. Creio que é isso. Tenho mais algo a falar, presidente, vice-presidente? Era isso, presidente. Só queria fazer um pequeno comentário, até um elogio, que um morador aqui da cidade fez ao Sistema Único de Saúde como um todo, que eu recebi nas redes sociais, faço questão de trazer aqui na nossa reunião da comissão, né? Ele era um dos membros, dos integrantes do voo que veio da Europa com um caso de sarampo ativo,
né? Então ele chegou na semana passada e imediatamente ao chegar em Santa Catarina foi feito todo o contato com ele pelas equipes da vigilância epidemiológica estadual e municipal, né? E mesmo sendo feriado no município na sexta-feira, as equipes estiveram na casa dele fazendo o bloqueio contra o sarampo e ele ficou admirado com a agilidade, com o rastreio e todo o bloqueio que foi feito mesmo durante um feriadão, e as equipes se mobilizaram para ir em casa fazer essa vacinação, esse bloqueio contra o sarampo, para impedir que a doença se alastre pelo nosso país, né? Lembrando que o sarampo é uma doença que está praticamente erradicada no Brasil e tem voltado alguns casos pela baixa dos índices de vacinação em nosso território nacional. Então, mais uma vez, conscientizar a população da importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. Aí foi um descuido por parte de alguns, né, interpretado de maneira equivocada com relação a vacinas. Aí é uma corrente que cresce mundialmente, uma corrente antivacina, que eu acredito que ela se fortaleceu justamente em decorrência da eficácia da vacinação, né? As pessoas se esqueceram o que é um sarampo, o que é uma rubéola, o que é uma paralisia infantil, né? Então, a eficácia das vacinas fez com que a gente tivesse aí 30, 40 anos sem episódios de determinadas doenças, e a população foi envelhecendo, foi se esquecendo. Quão triste que é uma paralisia infantil numa criança, que leva sequelas aí que vão perdurar a vida inteira. Então, por isso, o meu reforço aqui hoje na Comissão de Saúde, pedindo para que a população realmente se vacine e mantenha a caderneta de vacinação atualizada. Tá aí, é uma informação muito importante, e quero também já externar aqui o meu agradecimento. Eu gosto de atender muito lá na farmácia, e tem muito idoso, muitas pessoas acima de 60 anos. A gente gosta de atender eles, que eles também têm uma certa carência, sabe? Às vezes fico sozinho, não tem muita coisa para fazer, e eles chegam a uma certa idade que eles ficam realmente assim carentes, aquela cabeça que é ocupada no trabalho e no dia a dia, isso acaba findando, né? Aquela correria toda, aquele dia a dia, os filhos vão crescendo, vão tendo as suas famílias, e o idoso vai ficando lá, os anos vão passando. E eu quero mandar um abraço a todos os nossos clientes lá da farmácia João Farma, e eu gosto de atender muito a todos. Chegam lá, às vezes só querem conversar, e a gente fica conversando muito, verificamos a pressão, damos aquela atenção farmacêutica, e é isso. Vamos dar continuidade nesse projeto. Vejo que é um projeto muito, muito interessante, e vejo também uma necessidade, vereador e vice-presidente Vitor, o município fazer uma parceria público-privada em questão de todas as casas de repouso. No município de Palhoça nós temos aproximadamente mais de 10 casas, eu creio, de casas de repouso. Acredito que deva passar de 20 o número de LPIs no município. Então, nós temos aí muitas casas que estão precárias e precisa muito de atenção, muita atenção, tanto na parte financeira, atenção farmacêutica, atenção dos médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe, e principalmente dos familiares. Principalmente dos familiares. Não é só colocar lá o idoso na casa de repouso, lava as mãos e vai embora, não faz uma visita, passa datas comemorativas, não vai visitar o seu pai, sua mãe, e é muito importante essa atenção, né, dos netos, dos filhos, principalmente dos filhos. Então, deixar registrado aqui. E é isso, né, vereador? Mais algo a tratar? Era isso, vereador, nada mais a tratar. Quero aqui agradecer a todos que acompanham nossa sessão, aqui a nossa comissão da saúde. Muito obrigado a todos e até a próxima. Deixar aqui um agradecimento ao nosso vice-presidente Vitor. Muito obrigado a você, palhocense. Muito obrigado, uma boa tarde.